Boa noite a todos. É com muita alegria, é com muita gratidão que estamos aqui mais uma quinta-feira para que possamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós que estamos iniciando o estudo da obra nos domínios da mediunidade, ela que é a oitava obra dessa coletânea A Vida no Mundo Espiritual, trazida pelo nosso querido Chico, e o nosso irmão André Luiz Espírito. Hoje nós temos Francisco Sena, que vai ser o nosso facilitador, aplicará o capítulo número 3, e teremos na harmonização Isa Maria, na prece inicial Nancy Hertal, e fechando na prece final Ana Paula. Que nós possamos abrir mente e coração para absorver tudo que Francisco trouxe para dividir conosco e que nós possamos dar por início ao nosso estudo. Isa, com vocês. Do livro Pai Perdoa-lhes, de Carlos Bacelli e Irmão José, mensagem número 4, intitulada Mãos Operosas. Quem não se mostra ativo no bem é parceiro do mal que se propaga. Quem não se esforça para amar é aliado dos que odeiam. Quem não acende uma luz, ainda que diminuta, concorre para a expansão das trevas. Quem não levanta a voz em defesa da verdade compactua com a mentira. Quem não se empenha em construir não se importa com a vida em ruínas. Quem não luta contra as próprias tendências inferiores é porque nelas se compraz. Quando se trata de certo e do errado, não existem posições de neutralidade. Se o mal se contenta com os teus braços cruzados, o bem reclama a tua operosa participação no ato de estender as mãos. Muita paz para todos. Senhor Jesus, amigo, mestre, companheiro, mais uma vez nos reunimos, Senhor, dispostos a aprender um pouco mais desta doutrina que tanta consolação traz às nossas almas. Nós te rogamos que na noite de hoje, todos os ensinamentos que chegarão até nós possam nos fazer pensar, refletir e analisar a nossa vida, o nosso proceder. Abençoe o nosso irmão Chico, para que ele possa transmitir tudo aquilo que preparou para nós nesta noite, e que possamos, Senhor, te agradecer sempre por esta oportunidade bendita, por essa doutrina que tanto bem faz para as nossas almas, e por estarmos juntos, trabalhando no mesmo ideal. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Nancy. Obrigado, Isa. Hoje estamos, como eu falei, recebendo Francisco Sena, ele que vai apresentar para a gente o capítulo Equipagem Mediúnica. Chico, boa noite. A palavra é sua, meu irmão. Queridos irmãos e diletas irmãs, que um pensamento no... Ô, Francisco, ativa seu som, por favor. Queridos irmãos e diletas irmãs, que um pensamento no bem possa nos unir ao nosso Mestre Jesus e que possamos ter uma reunião tranquila, cheia de paz, de ensinamento e de aproveitamento. E tão logo possamos colocar em prática tudo aquilo que iremos compartilhar aqui nesse momento, né? Então eu peço a contribuição de todos vocês para que me ajudem a desenvolver este tema. É um tema muito interessante, muito empolgante, é um tema que eu gosto bastante, falando sobre mediunidade, tá? Então a gente tem acompanhado aqui desde a introdução com a nossa irmã Helena,
que falou sobre, né, os raios, ondas, médiuns, mentes, e uma frase que me chamou muita atenção dentro da introdução diz o seguinte, né? Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Isso eu achei muito interessante, né? Toda a introdução maravilhosa, né? Mas essa me chamou muita atenção. E essa oitava obra do nosso querido André Luiz, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, ele vai, né, a estudar várias nuances da mediunidade, né? Ele vai expor, né, essas questões de uma forma muito simples, mas de uma profunda filosofia. Vai abrir a nossa mente, o nosso entendimento para essa questão muito importante, tá? Conforme agora estou aqui ratificando o que a Helena falou, quem não teve a oportunidade de ouvir a introdução, visite lá, né, o YouTube, Oitavo Conselho Espírita de Unificação, e nós vamos perceber, né, essa questão sobre mediunidade. E que a mediunidade é uma faculdade neutra, ela não é boa e não é má. Ela vai depender do uso que cada um de nós, médium, fizer dela. E no capítulo 2, que a nossa irmã Liz Maria fez, estudando a mediunidade, ela apresenta a equipe que vai desenvolver toda a temática do livro. O assistente Aulus, que é um dos 72 ministros do nosso lar, de André Luiz e de Hilário. Eles vão assistir, nesse primeiro momento, uma palestra com o mentor espiritual Albério, falando especificamente sobre a mediunidade. E ele ali afirma, nesse discurso dele, que a mente é a base fundamental para todos. Eu gravei essa palavra porque eu acho ela muito importante, os fenômenos mediúnicos. Então, a mente está na base de todos, né? Na humanidade, agimos e reagimos sobre os outros por meio de energia mental. Então, criamos, alimentamos e destruímos e etc., pelo o poder da nossa mente. Isso aí faz um alerta para a gente começar a adestrar, a domar a nossa mente para melhor usá-la, não só na ferramenta da mediunidade, mas na nossa vida de relação. Porque, como ele falou aqui, nós atuamos uns sobre os outros. E se a nossa mente está doentia, perturbada, a gente pode criar uma desarmonia em tudo que está em redor de nós. E se a gente está aqui trabalhando para a edificação de um mundo melhor, de um mundo de paz, isso vai começar por nós. Enquanto nós estivermos em desarmonia, em desequilíbrio, vai refletir, né, fora de nós, vai atingir as outras pessoas e cria uma certa desarmonia. Então, continua, né, Albério, a mente atua como um núcleo de força inteligente que plasma formas, ah, é, que plasma forma e aborda recepção e sintonia. Então, se nós estamos trabalhando com essa ferramenta da mediunidade, nós temos que nos tornar cada vez mais e melhor receptores. E só vamos fazer isso se nós conseguirmos ampliar a nossa sintonia, canalizá-la para o bem. E por quê? Os espíritos se comunicam conosco através da nossa sintonia. Se nós estamos sintonizados com coisas perturbadoras, com certeza os espíritos que irão se aproximar de nós são espíritos do mesmo teor, que vai ali alimentar esses pensamentos doentios em nós. E continua Albério, né? O médium que recebe mensagens de espíritos elevados precisa, e o médico que quer receber, né, mensagem de espíritos elevados, ele precisa elevar o seu padrão vibratório. Então a gente está sempre questionando, tão bom se a gente recebesse mensagem de Bezerra, de Eurípides Bassanufo, mas se a nossa sintonia não alcança, né, esse grau de elevação, isso vai criar uma grande dificuldade.
Já na semana passada, com o nosso irmão Américo Sucena, nós estudamos o psicoscópio. Gente, quem não teve a oportunidade de participar ao vivo para estudar essa matéria, vai lá no YouTube, que já está disponível, e ouça com atenção que ele fez uma exposição maravilhosa. E nós aprendemos que isto é um aparelho que identifica as vibrações da alma e avalia tanto o médio como o grupo, através da moralidade e do caráter, etc. A visita ao centro espírita por essa equipe que nós falamos, do Aulos, do André Luiz e do Hilário. E a experiência que esta equipe, né, teve em usar esse psicoscópio. Hoje, nós vamos estudar equipagem mediúnica. Né? E quando a gente escuta falar equipagem, a gente fica pensando, gente, o que é isso, equipagem? Né? Nada é mais do que a equipe mediúnica, os médiuns que vão compor, né, aquele grupo mediúnico. E a gente vai estudar cada médium aqui na noite de hoje. Os médios do grupo são apresentados a André Luiz e Hilário, que realizarão um estágio de aprendizado sobre a orientação de aulas. A ficha psicoscópica revela a natureza dos pensamentos dos espíritos ali, né, analisados. Quando a gente fala de espírito, não podemos esquecer que nós somos espíritos, que estamos vivenciando uma experiência na matéria. Nós estamos aqui momentaneamente, porque a nossa pátria de origem é a pátria espiritual. Então, ele vai dizer que vai falar também sobre a importância do cérebro como centro onde se concentram as manifestações da individualidade para reger as ações geradas pelos impulsos e pensamentos da alma. Porque nós sabemos que mente é uma coisa e cérebro é outra coisa. Não podemos confundir como sendo a mesma coisa, tá? Então, a mente pensante, ela vai mandar informação para o cérebro, né? E através, né, dos nossos órgãos de comunicação, a gente entra, né, em relação com o mundo exterior e adverte sobre o perigo que os médios enfrentam para se considerarem proprietários de recursos espirituais que não lhes pertencem. Nós sabemos que a mediunidade é uma faculdade, é um talento que nos foi emprestado e nós precisamos administrar da melhor forma possível, porque um dia teremos que prestar conta dessa ferramenta que nós estamos estudando. Esse resumo, essa síntese, nós encontramos no roteiro de estudos das obras de André Luiz, pelo organizador Eurípides Pulf. Agora nós vamos entrar no capítulo propriamente dito. Existe um livro editado pela Federação Espírita Brasileira, que é um livro quase que a gente não se ouve falar, e é um livro muito importante que faz um estudo sobre, né, esse livro nos domínios da mediunidade, que é o livro, né, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. E no capítulo 6, ele vai, né, fazer um estudo profundo sobre o dirigente da reunião mediúnica, que é o nosso irmão Raul Silva. Tá? Então, ele estudou especificamente o dirigente da reunião mediúnica. E aqui na sala nós estamos avistando alguns dirigentes, né? Fernando, Nancy, Helena, Slane, e se tiver outro eu não estou conseguindo captar, mas a importância desse trabalho que nós realizamos, não sei se Luiz Francisco é dirigente de mediúnica, mas a importância desse trabalho e da responsabilidade que temos, né, em nossas mãos para melhor coordenar, né, uma equipagem, um grupo mediúnico. Então, diz Martins Peralva, né, Martins Peralva, o bom funcionamento de um grupo mediúnico depende muito mais, preste atenção, meus irmãos, da conduta moral, amor e fraternidade de seus trabalhadores
do que os fenômenos mediúnicos propriamente dito. Então, a gente tem que trabalhar isso, melhorar a nossa conduta, ampliar o nosso amor, trabalhar aí a nossa fraternidade, para que a gente possa desempenhar essa função da melhor forma possível dentro de um grupo mediúnico. E ele começa, então, a fazer a análise, né? O perfil do dirigente da reunião mediúnica. Raul Silva é apresentado como um modelo de dirigente porque reúne qualidades essenciais. Então, ele listou algumas qualidades. Ele é devotado à fraternidade, ou seja, à irmandade, trata todos como irmãos, faz aos outros aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Então, a gente já tem aqui, né, uma conduta de um bom dirigente. Ele é correto no trabalho que faz. Tem fé sincera, porque se a gente não tiver fé, quando nós estamos ali na direção de um grupo mediúnico, né, poderemos vacilar naquela fé e o trabalho, né, desviar dos seus objetivos. Tem equilíbrio emocional, precisa disto, porque nós vamos lidar com espíritos sofredores, espíritos zombeteiros, ou espíritos obsessores. Então a gente tem que ter esse equilíbrio na nossa conduta para melhor atuarmos nesse trabalho, né? Tem compreensão. É como se tivesse empatia, se colocar no lugar daquela criatura que ali se apresenta, tanto a encarnada como a desencarnada. Boa vontade, é prudente, ama o próximo. Também temos que desenvolver isso, porque quem não gosta de pessoas nem abraça essa tarefa, né? Porque se nós estamos fazendo, é necessário também desempenhar essa virtude. Gostar de gente, é humilde, enfim, ele é um líder servidor. Ele está ali para servir ao próximo. Tanto os médiuns que estão ali sobre a sua direção, quanto aos espíritos que serão ali orientados. Continua então Martins Peralva. Mediunidade exige evangelho e estudo. Então, às vezes a gente pensa, eu já fiz o curso de médium, já estou pronto, não preciso mais fazer nada. Não. Mediunidade é como se a gente estivesse ali vendo tanto um médico, um advogado, um dentista, que está sempre se atualizando, sempre se aperfeiçoando, porque a vida é dinâmica, a vida é progressista. Senão a gente fica parado no tempo. Fizemos um curso lá atrás e acha que aquele curso já basta. Hoje a dinâmica é totalmente diferente. Exemplo, quando eu entrei no grupo mediúnico, o médium bom era aquele que mais gritava, aquele que mais socava a mesa, aquele que mais fazia gestuação. E aí a gente já viu que pelo estudo isso não tem nada a ver, né? O médium bom é aquele que estuda, aquele que está engajado dentro de um trabalho social e canaliza as suas aptidões para servir. Então, a mediunidade isolada não basta, né? Você ser médium não precisa fazer mais nada, não precisa estudar, não. Nós precisamos fazer isso. E lamentamos profundamente aquela pessoa que luta para entrar dentro de um quadro mediúnico, assume várias funções na casa espírita, e quando ela consegue, né, adentrar um grupo mediúnico, o resto do trabalho cai no esquecimento. Já não aplica mais passe, já não visita mais os doentes, não participa de faxina, de campanha do quilo, etc. e tal. Não, a gente não pode ser médium isolados. A gente tem que estar ligado a um trabalho social. Também participa de estudos doutrinários. Isso por quê? Porque fortalece a si mesmo e também o grupo que está participando, né? Por quê? Allan Kardec, ele codificou a doutrina espírita, mas a doutrina, conforme estamos falando, ela é dinâmica. Ela não ficou interrompida lá no dia que Kardec desencarnou e quando lançou a Gênesis. Não. Nós temos aí André Luiz, Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco e tantos outros
que estão canalizando a espiritualidade e têm trazido informações que até então eram desconhecidas de nós. E o dirigente vive o evangelho protegendo-se contra a influência de espíritos inferiores. E aqui a gente precisa também ter uma atenção muito especial, que nós dirigentes precisamos realizar o evangelho no lar. Isso é bom para nós, é bom para a família, é bom para o lar e também ajuda, né, a criar uma ligação muito mais íntima com a nossa espiritualidade. Porque sem o estudo e sem a reforma íntima, a mediunidade vai se tornar vulnerável. Então a gente fica médium sujeito à influenciação de espíritos, né, de uma ordem inferior. Continua então Martins Peralva. Os verdadeiros perigos para o grupo mediúnico. Quais são esses perigos, né? E ele afirma que é pela influência de espíritos inferiores. Aí nós pensamos, nós estamos na casa espírita e essa casa espírita tem em torno dela um cinturão de espíritos protetores que neutralizam, né, a entrada de espíritos obsessores que querem desarmonizar o grupo, desarmonizar a casa. Nós nos enganamos, meus irmãos, porque nós podemos estar dentro da casa espírita, mas nossos pensamentos, nossa mente está lá do lado de fora, sintonizadas com as coisas do mundo. E o que os espíritos comunicam através de quê? Pensamento e mente. E através deste veículo, eles adentram a casa e podem, né, se nós não estivermos vigilantes, causar uma certa desarmonia. E também diz que, através, né, do médium também, de atitude dos próprios encarnados. Como que nós estamos nos comportando dentro da casa espírita? Qual é o teor da conversa que nós desenvolvemos dentro da casa espírita? Qual é o pensamento que nós estamos alimentando? Fofocas, intrigas, maledicência, tudo isso gera uma desarmonia. Por exemplo, se eu falo mal de uma pessoa com alguém, aquela pessoa já começa a criar uma certa prevenção contra aquela pessoa e já vai formando o quê? Uma energia perniciosa. Nós, enquanto espíritas, enquanto estamos adeso a um grupo mediúnico ou não, precisamos estar atento no que nós estamos pensando, no que nós estamos falando e como nós estamos agindo dentro da casa espírita. Devemos ser terminais. Se alguém chega para nós querer fazer uma intriga de um irmão qualquer, a gente precisa ali ser o ponto final, não passar aquela informação adiante. E continua dizendo, né, que os erros mais comuns que nós encontramos num dirigente de reunião mediúnica é o autoritarismo, é o centralizador. Só ele que sabe, só ele que faz, só ele que acontece, faz o centramento da atividade, é uma pessoa completamente difícil de se lidar. Isso também pode causar uma desarmonia no grupo mediúnico. Falta de paciência, ausência de acolhimento. Quantas pessoas, se nós estamos numa casa espírita, é porque nós necessitamos estar lá, porque nós somos doentes da alma e precisamos de tratamento, precisamos de acolhimento. Um dia nós estamos bem, outro dia a gente não está bem. E nós temos que ter um olhar de misericórdia para aquela pessoa e acolher aquela pessoa do fundo do nosso coração. Ter um sentimento de empatia, nos colocarmos no lugar dela. Porque assim como nós, né, gostaríamos que, quando estivéssemos passando por uma dificuldade, alguém chegasse para a gente, batesse no nosso ombro, dissesse: eu estou com você, não tema, tudo vai dar certo. Isso dá um gás para a gente continuar a caminhar. Mas se a gente encontra uma pessoa que está ali, né, numa situação de liderança, e essa pessoa faz pouco caso da gente, nos olha com com mau humor, essas coisas todas, isso é um balde de água fria, tira o nosso ânimo, tira a nossa esperança.
Então, o médium que é vaidoso, elogia excessivamente o médium, isso causa desarmonia dentro de um grupo mediúnico. Logicamente, né, que uma palavra de estímulo sempre é muito bem-vinda, mas a gente tem que saber fazer a dosagem, um condimento. Tudo em excesso é prejudicial, né? Curiosidade inútil também de um dirigente pode colocar o grupo a perder. Quando o espírito se comunica, o dirigente quer saber o nome do espírito, quer saber o número do seu CPF, do seu RG, do seu registro geral, aonde que ele trabalhou, com quem ele trabalhou, aonde que ele morou, como que ele morreu, como que ele deixou. Não, meus irmãos, isso não pertence a nós. Se o espírito se sentir desejoso de falar, tudo bem, mas isso não pode ser uma cobrança, porque pode sim causar desarmonia. Então, o dirigente deve cuidar das pessoas. Nós estamos ali nessa função para cuidar de pessoas, porque aqueles desencarnados que estão se manifestando ali, um dia eles estiveram encarnados. E quais são as dores que ele levou para o além-túmulo? Então, vamos cuidar deles, pegá-los no colo, né? Dar uma palavra amiga, renovar a sua esperança. Assim como nós fazemos com esses espíritos obsessores, fazer também com os médiuns, né? Acolher os médiuns. Isso estimula para que os médiuns fiquem mais atentos, participem mais da casa espírita, participem mais do movimento espírita. Então, no livro dos Médiuns, no capítulo 20, não, e antes disso, o Martins Peralva termina, né, esse estudo do dirigente mediúnico, fazendo, né, uma referência de João, capítulo 21, versículo 15 e 17. Ele faz, né, replica aqui uma palavra de Jesus, quando perguntou a Simão Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu afirmativamente: Sim, amo, Senhor. Então Jesus respondeu: Se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, meus irmãos, fica aqui a dica para nós, dirigentes de reunião mediúnica. Se nós amamos a Deus, a Jesus, vamos, né, apacentar as suas ovelhas de ambos os planos. Se nós fomos colocados nessa condição de dirigente mediúnico, não é porque nós somos bonitinhos, não é porque nós somos simpáticos, é porque alguém enxergou em nós esta qualidade, esta virtude, esta potencialidade. Então, como a parábola do talento, o que nós estamos fazendo com este talento? Como que nós vamos devolver esse talento ao seu legítimo dono? Então, no livro dos Médiuns, no capítulo 20, ele vai falar sobre a influência moral dos médiuns. Esses itens apresentam orientações fundamentais sobre a postura de todos os médiuns, não só dos dirigentes, de todos, né? Que deve cultivar e exercer a mediunidade com segurança e fidelidade. E se nós estamos buscando, né, aprimorar a nossa mediunidade para melhor servir, então o livro dos médiuns vai nos dar a orientação. Então o médium não deve confiar cegamente nas comunicações. E Kardec orienta que nenhuma mensagem deve ser aceita apenas porque veio deste ou daquele médium. Nós devemos pegar aquela mensagem, ler aquela mensagem, refletir sobre ela, passá-la pelo crivo da razão, do bom senso, fazer o confrontamento daquela mensagem com os princípios básicos da doutrina espírita, que estão lá nas obras básicas, né? Só depois dessa análise, desse pente fino, aí sim, a gente deve aceitar a mensagem ou colocá-la em quarentena, para depois a gente ver, depois a gente estudar e saber o que nós vamos fazer com ela.
A inferioridade moral favorece a influência dos espíritos inferiores. Então, os espíritos se aproximam de nós por afinidade. Assim, se nós somos orgulhosos, vaidosos, egoístas, se temos interesses pessoais, quais são os espíritos que nós estamos atraindo para junto de nós? Com certeza, não são espíritos de um grau elevado. Da mesma forma, se nós nos esforçamos, isso é muito importante, essa palavra fica registrada na nossa mente. Se nos esforçamos para vencermos, né, todos esses vícios morais, para a gente ser pessoa melhor, mais educada, mais equilibrada, mais respeitosa, com certeza os espíritos que irão se aproximar de nós serão espíritos de uma elevação melhor. O médio deve combater em si o orgulho, porque Kardec já falou, os espíritos, melhor dizendo, já falaram, que são as chagas da humanidade: orgulho e egoísmo. Então a gente precisa olhar para dentro de nós e saber quais são aqueles elementos que nós ainda estamos cultivando e que vai, né, é, neutralizar a ação dos bons espíritos junto de nós. Não precisa ninguém falar conosco. Nós já sabemos das nossas dificuldades e precisamos trabalhar diuturnamente para vencê-la. Depois diz que a reforma íntima vai fortalecer a nossa mediunidade. Então veja, meus irmãos, isso está sendo sempre falado na tribuna espírita, batendo sempre na mesma tecla, reforma íntima. E se nós realmente queremos um bom desenvolvimento mediúnico, e lembre-se que mediunidade não é só aquele que incorpora espírito, que todos nós somos médiuns. E se nós queremos ser bons médiuns para servir mais e melhor, a gente precisa fazer, né, a nossa reforma íntima. E diz também, o verdadeiro médium é reconhecido pelo seu caráter, pela sua conduta e pelo seu equilíbrio espiritual. Então, esse é o perfil de um bom dirigente de uma reunião mediúnica. Será que nós estamos enquadrados dentro desse perfil? Ou será que nós precisamos trabalhar mais e melhor para aperfeiçoar a nossa capacidade de servir, servindo melhor a nós mesmos e servindo melhor ao próximo? Então, se nós ainda não estamos enquadrados 100% dentro disto que é apresentado no livro, fica o convite de nos esforçarmos. Aí depois a equipe segue, né, analisando os médiuns que compõem a reunião mediúnica e chega numa jovem senhora de nome Eugênia, que demonstra mediunidade intuitiva, permanecendo consciente durante o intercâmbio mediúnico, servindo como instrumento de auxílio aos espíritos necessitados. Sobre a mediunidade intuitiva, eu vou deixar para depois. Eu gostaria de falar o seguinte: permanecendo consciente durante o intercâmbio. Porque nós temos um sonho de nos tornarmos médiuns mecânicos, médiuns inconscientes. Mas a espiritualidade vem trabalhando muito intensivamente para que isto não aconteça. Precisamos estar consciente, principalmente enquanto estamos em intercâmbio mediúnico, porque é muito perigoso o médico que se torna inconsciente, porque ele perde o controle, perde o freio. O espírito chega, quer falar um palavrão, vai falar, quer socar a mesa, vai socar, quer virar a mesa, vai virar, porque o médium, né, perde o controle e o espírito passa a dominá-lo. Depois disse que é um instrumento de auxílio aos espíritos necessitados. E eu estava participando de uma vez de um ereu, e no meu grupo o aplicador disse que o centro espírita é um hotel. Aí todo mundo se olhou, né? Que história é essa de um centro espírita ser um hotel?
Então ele começou dizendo, né? O H é de hospital. O centro espírita é um hospital de alma. Então ali nós estamos sendo tratados. Nós estamos ali porque somos doentes e precisamos de tratamento. Então nós vamos ao centro espírita. A pessoa que é médium e acha que vai para o grupo mediúnico somente receber guia espiritual, orientador espiritual, vai se enganar, meus irmãos, porque lá é hospital. Quem tem que ser levado para o tratamento são espíritos que estão em condições de doentes. Vez ou outra, um mentor espiritual pode se apresentar para trazer uma orientação para o grupo, para algum caso específico. Mas toda hora, em qualquer reunião, o mentor está se apresentando, a gente também precisa ficar muito atento sobre isto. E sobre médium intuitivo, quem nos fala é o livro dos médiuns, agora capítulo 15. Diz que médium intuitivo recebe o pensamento do espírito de maneira mental, mais uma vez, mente a mente, percebendo as ideias como se fossem suas. Então, o espírito vai se aproximar, vai transmitir o seu pensamento ao médium, o médium vai captar aquele pensamento e vai verbalizar ou vai psicografar aquele pensamento que o espírito está ditando. Não é uma imposição mecânica, não, né, sobre as mãos ou sobre o aparelho fonador do médium. O médium capta essa inspiração e ele transmite naturalmente. E quais são os pontos principais dentro dessa estrutura de um médium intuitivo? Porque médium intuitivo todos nós somos. Nós ainda não conseguimos diferenciar o que é nosso ou o que é orientado por um espírito, mas a gente vai aprender isso hoje, né? Então, os espíritos sugerem a ideia, né? Ele comunica, ele dita, né? Não por palavra, ele vai trazer a ideia. Nós, médiums, temos que decodificar aquela ideia para fazer o quê? Ou escrever ou psicofonar a ideia. Ele transmite o pensamento e o médium o interpreta e expressa conforme a sua capacidade intelectual e moral. Olha, meu irmão, bingo! Capacidade intelectual e moral. Porque o médium que não estuda, ele fica sem conteúdo. É aquele médium que, se você fizer a gravação dele hoje, ele vai falar uma coisa, quando você fizer a gravação daqui a 10 anos, vai falar a mesma coisa. Médium não tem conteúdo, porque ele não estuda, ele não lê, ele não participa de curso, ele não participa de reunião pública. Então ele fica sem aquele conteúdo. E o espírito tem dificuldade de transmitir através dele o seu pensamento. Então a comunicação ocorre de espírito para espírito, através de intuição. É como se fosse aquela brincadeira do telefone sem fio. Eu falo com a pessoa e a pessoa transmite, né, aquilo que ela está ouvindo. Ou por telefone, você liga para uma pessoa e a pessoa está lá do outro lado, você pede para ficar dando recado à pessoa que está ali. Ela capta o pensamento e transmite com seu colorido, transmite com suas palavras aquela mensagem que estamos pedindo. Então, o médium intuitivo, ele participa da comunicação, né? É diferentemente do médium mecânico, que fica como se tivesse neutralizado. O intuitivo tem consciência tanto do que está escrevendo como do que está falando. A dificuldade do médium intuitivo é justamente essa que nós falamos, diferenciar o que vem dele ou o que é do espírito. Então a gente sabe do nosso dia a dia quais são os pensamentos que chegam à nossa mente. Nós já temos uma linha de pensamento. Nós pensamos isso durante o dia, outro dia é isso mesmo coisa. Agora, se um pensamento diferente começar a surgir na nossa mente, nós podemos ficar antenado que pode ser uma intuição que está sendo dita para nós. Então, Kardec, né, esclarece que essa dificuldade é natural.
principalmente para os médicos que estão iniciando a sua jornada. Mas com o tempo, com o treinamento, com o estudo e com tudo aquilo que nós estamos fazendo, ele vai conseguir diferenciar o que é meu e o que é do espírito. Avançamos. Anélio Araújo apresenta faculdades mediúnicas em desenvolvimento, como clarividência, clareaudiência e psicografia. Quando ele fala isso, que ele apresenta faculdades mediúnicas em desenvolvimento, aqui eu criei duas linhas de pensamento e quero dividir com os irmãos. O primeiro, um grupo mediúnico, nós vamos ver aqui no nosso estudo, tem médiuns menos experimentados e médios que já estão mais experimentados, como é o caso da irmã que nós vamos ver daqui a pouco, que é a Celina. Então, a gente pode intercalar, colocar um médio iniciante, né, com médios mais experimentados. Por quê? Isso vai ajudar a desinibir, aquele médio vai ganhando mais confiança, ele vai aprendendo, ele vai ampliando a sua consciência, etc. e tal. O outra linha do raciocínio que eu quero dividir com os irmãos é: eu já sou médio pronto. Já aprendi tudo que tinha que aprender, já li tudo que tinha. Não, a gente nunca está pronto. Nós estamos sempre em desenvolvimento mediúnico. Sempre. E eu lembro aqui do seu Ericides Teixeira. Seu Ericides Teixeira, quem conheceu sabe disso. Tinha um cabedal de conhecimento, né, que falava de todos os temas, sem titubear, com muita clareza, e todas as reuniões, seu Ericides estava lá. Eu que estava começando a falar, seu Ulisses estava lá para me ouvir, fulano estava lá, ele estava sempre lá. Né? Por quê? Sempre existe uma frase, sempre existe uma colocação que a gente vai aprender alguma coisa. Então, nós estamos sempre, sim, em desenvolvimento. Lembrando que a doutrina, ela está sempre nessa atitude de progressão. Ela não é estanque, ela não parou no tempo no tempo e no espaço. Ela está progredindo. Então, clarividência e clareaudiência, a gente só vai falar, né, um trechinho muito curtinho, porque será um tema específico de um dos capítulos desse livro que vai falar, Zé Henrique vai falar sobre ele. Então, o termo que traduzem a faculdade que algumas pessoas têm de ouvir o que para as outras é inaudível e de ver normalmente, né? E de ver o que normalmente ninguém vê. Isso estava no livro No Limiar do Etéreo, de Arthur Findlay. E eu me lembrei do Saulo de Tarso, como exemplo. Ele, juntamente com um grupo, foi, né, a Damasco para prender Ananias. E, de repente, Saulo viu um clarão, ele cai da montaria, ele fica cego e ouve uma voz: Por que me persegues? E as outras pessoas ficam: O que está acontecendo? Ninguém viu, ninguém ouviu. Por quê? A faculdade era de Saulo, não é isso? Mas isso a gente vai estudar com mais profundidade à frente. E eles avançam, tudo isso na fichinha do psicoscópio lá. Antônio Castro possui característica de sonambulismo e desdobramento, embora tenha possibilidade de cooperação, necessita de estudo. Achei fantástico, né? Que André Luiz sinaliza isso no livro. É experiência e vigilância, pois, aí está em itálico essa expressão, a passividade excessiva, destacou aí esse termo, pode comprometer a segurança do trabalho mediúnico. Então, nós vamos buscar, né, no Livro dos Espíritos, nas questões 425 a 432, né, alguma coisa que nos esclarece sobre sonambulismo. Também a gente vai dar só um en passant, porque no capítulo 10, Valmir Freitas, lá do Rio de Janeiro, vai aprofundar esse tema. Então, o sonambulismo é um estado de emancipação da alma, como o sono é, como o êxtase é, como a dupla vista é,
Então a alma ganha uma certa liberdade e ela fica mais de posse das suas aptidões no plano espiritual. Nesse estado, o espírito percebe além dos sentidos físicos. Aqui nós percebemos, porque nós estamos ligados na matéria, pelo sentido da visão, da audição, etc. e tal. No plano espiritual, isso se amplia. O sonambulismo, o sonâmbulo pode ter maior lucidez e intuição do que no estado de vigília. Então, ele recobre essa lucidez. A faculdade varia, né, de grau de acordo com a emancipação. Já no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, né, nos itens 172 e 174, ele vai falar sobre o sonambulismo. Então, Kardec explica que o sonambulismo natural, então a gente vê que o sonambulismo pode ser natural e a partir do magnetismo também acontecer o sonambulismo, mas aqui está falando sobre o natural. É um fenômeno ligado à emancipação da alma. Então, nós sabemos que o Livro dos Médiuns surgiu a partir da segunda parte do Livro dos Espíritos. Ele ampliou essa informação para nós, né? Que acontece tanto durante o sono e etc. e tal. Então, qual é a diferença entre o sonâmbulo e o médium? O sonâmbulo busca em si mesmo a informação que transmite, porque sua alma está parcialmente desprendida do corpo. Já o médium recebe a comunicação de outro espírito. E eu me lembrei é, de um vulto da doutrina espírita, né, um precursor da doutrina espírita, Emanuel Swedenborg, era um engenheiro de Minas, e ele estava distante de 5 milhas de distante de um determinado lugar e pela emancipação da alma, a dupla vista, ele enxergou um incêndio acontecendo num galpão e ele descreveu com detalhes esse incêndio. Tempos depois, ele recebe uma carta confirmando tudo aquilo que ele havia dito. Então, houve o quê? Uma emancipação. Ele foi em desdobramento, viu o que aconteceu e depois relatou, né? E o médium sonâmbulo? Quanto o sonâmbulo transmite a mensagem de espírito, deixa de expressar apenas suas próprias percepções e passa a atuar como médium sonâmbulo. Lá no Livro dos Médiuns, tem um exemplo de um jovem que, em estado de sonambulismo, ele enxerga uma pessoa e vê naquela pessoa uma determinada doença e descreve a doença. E a pessoa pede, então, para que ele prescreva o medicamento para tratar aquela doença. E ele diz: não posso, porque o médico, o doutor não está aqui, ou seja, o espírito, né, que se comunica através dele não estava ali. Então, ele estava o quê? Emancipado, né, e não estava tendo a interferência do espírito naquele momento. Aí nós chegamos na Celina, finalmente, que representa o médium que aperfeiçoa suas faculdades através das experiências, das provas, do sofrimento, da renúncia, do serviço ao bem. Então, quando eu encontrei essa palavra das provas, né, eu busquei, né, alguma orientação sobre isso. Na espiritualidade, antes de reencarnar, o espírito, já com um certo grau de maturidade espiritual, pede uma determinada prova para alavancar o seu progresso espiritual. Geralmente são provas desafiadoras, que quando reencarna, o espírito, né, se conseguir, né, vencer aquelas provações, ele vai se adiantar espiritualmente. Então, a nossa irmã Celina, a gente vai acompanhar a história dela, narrada por André Luiz, como que é uma história belíssima e como serve de exemplo para todos nós, né? A mediunidade não deve ser vista apenas como capacidade de produzir fenômenos. A gente acha que mediunidade é só para produzir fenômenos. Quantas pessoas estão na casa espíritas, nas casas
nas casas espíritas e que são médiuns e que não estão adesas a grupo mediúnico e produzem belíssimos trabalhos sem precisar, né, potencializar essa sua faculdade, né, de intercambiar espírito. Mas a mediunidade deve ser encarada como uma oportunidade de crescimento espiritual, de servir ao próximo. Então, a mediunidade tem que ter essa característica: servir ao próximo. Temos que colocar a nossa mediunidade sempre nessa condição de servir ao próximo. Então, o livro dos médiuns, no capítulo 20, a influência moral do médium, fala sobre isso. Mas esse nós já vimos. Nós vamos agora nos debruçarmos em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, título Sede Perfeitos, na mensagem número 4, Os Bons Espíritas. E olha, meus irmãos, eu fiquei muito emocionado, porque a gente às vezes lê as coisas, né, de uma maneira muito en passant, mas quando nós precisamos, né, estudar de uma forma mais profunda, porque precisamos, né, compartilhar, a gente aprende mais e se emociona mais. Então diz o seguinte: o verdadeiro espírita não é reconhecido apenas pelo conhecimento da doutrina espírita. Aí eu conheço todas as questões de O Livro dos Espíritos, eu conheço toda a obra da codificação, já li todos os livros. Isso não vai me colocar numa condição de um bom espírita, mas principalmente da sua transformação moral. Então, o bom espírito é conhecido pela sua transformação moral. Então, a principal característica do bom espírita, é o esforço sincero, e eu gravei, eu sublinhei isso, esforço sincero para vencer suas más inclinações. E me lembrei de O Livro dos Espíritos na questão 909, e fui lá e vou compartilhar com vocês. Pode o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E a resposta da espiritualidade: sim, esforços insignificantes. Vou repetir: esforços insignificantes. E o que nos falta? Vontade. Procura colocar em prática os ensinamentos de Jesus no seu dia a dia, porque a gente estuda, a gente aprende, mas não para a gente, para empregar nos outros, querendo que os outros façam aquilo que nós já estudamos. Não, meus irmãos, nós estamos aprendendo para colocar em prática em nós. Não importa os outros. Lembre-se, se eu modificar a minha conduta, tudo em redor de mim se modifica. E eu não preciso ficar angustiado, querer transformar a vida das outras pessoas. Desenvolve virtudes como caridade. E no Livro dos Espíritos, questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão para as ofensas. E nós estamos em quê? A caminho. E depois ele vai relacionar outras tantas coisas, né, para dizer quais são as características dos bons espíritas. Mas dentro dessa mensagem, Kardec coloca uma frase que nós precisamos recortar essa frase, colocar no espelho do banheiro, colocar na porta da geladeira, para a gente ler todo dia e meditar todo dia nela. Parece que ele ali sintetizou a doutrina espírita. A frase é a seguinte: coloca aí no chat, se você já conhece essa frase. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Não é aquela pessoa perfeita, meus irmãos. É aquela pessoa que trabalha diuturnamente para se modificar, para se melhorar. E continua falando da nossa irmã Evelina.
E a gente percebe na literatura do capítulo Equipagem Mediúnica o quanto ela sofreu. O marido completamente perturbado desencarnou, deixando a viúva com criança nova. O marido era envolvido por uma legião de espíritos obsessor. E quando acontece a obsessão no lar, não é só a pessoa que sofre, toda a família sofre junto. E a nossa irmã continuou firme na sua fé. Não deu nenhum campo para que a obsessão a perturbasse. E ela continuou seu trabalho com maestria, com segurança e com muito amor no seu coração. Depois faz o estudo do cérebro da nossa irmã, dever de casa, porque o nosso tempo já se esgotou, no Livro dos Espíritos, questão 368 a 370A, fala sobre a influência do organismo. Então a gente precisa manter a nossa cabeça higienizada, nossos pensamentos bons, nossas atitudes boas, para que a gente possa ser bons médios e servir da melhor forma possível. E assim, meus irmãos, encerramos a nossa participação aqui na noite de hoje. Chico, muitas reflexões, né? Eu recordo quando eu estava estudando esse livro lá atrás, Bernardinho, na casa. Bernardinho, só um instantinho. Vai. É, falando sobre obsessão, no caso da irmã, na irmã Celina, Livro dos Médios, capítulo 23, tá bom? Para quem Sim. quiser aprofundar. Aí, na época que eu estudei, eu deixei anotado assim: o médium que não estuda é como um rádio que só toca numa só estação. Ou seja, você colocou tudo aí de forma tão bem colocada e carinhosa, né? Nós temos aí a casa apresentando vários estudos e nós percebemos aquele que gosta e os que não gostam de estudar, né? Daí, quando a gente escuta o nosso irmão falar no capítulo 2 da renúncia, né? Que o médium deve ter, o trabalhador espírita deve ter, a gente vê o quanto nos falta para trilhar esse caminho da Celina, né? Quando a gente lê aí sobre a conquista moral, né? A conquista de espírito que a Celina conquistou no decorrer da sua existência, né? Quando ele vai retratar sobre ela, diz ali, ela com 50, vai fazer 50 anos de existência no corpo físico, e a gente já vê, pelo que ela passou, como você colocou, a vontade que ela tinha de estar aí a dedicação dentro da tarefa dela, né? Então, obrigado aí pelas suas palavras, né? Você falou tudo e que fica aí de exemplo para a gente, né? Que está ali nesse estudo aí, buscando, tentando ser um medianeiro cada vez mais um pouco melhor a cada dia. Nasci Eu alguém, só nós vou, eu temos. só vou fazer mais uma vez uma observação, que a cada capítulo reforça na gente esse estímulo de nós realmente nos prepararmos para essa tarefa, né? E a responsabilidade que cada um tem que ter, porque em cada momento a gente, na verdade, vê isso mesmo. A nossa reforma, nosso preparo, nossa responsabilidade e, acima de tudo, o nosso compromisso ético para nós estarmos realmente atuando dentro dessa seara. E que, infelizmente, mais uma vez, nem todos têm essa mesma oportunidade. Como o próprio Chico falou, né? Fazem todo um trâmite, fazem tanta questão de estar para depois não assumir a responsabilidade que tem que assumir.
É isso aí. Obrigado, Chico. Tem aí um minuto, alguém quiser falar mais alguma coisa? Dito isto, né, agradecer a todos a presença, né, reiterar nosso agradecimento a Chico, né, informando também que semana que vem nós temos um capítulo maravilhoso apresentado por Jane, estamos todos convidados a estar aqui na sala e convidar a nossa querida Ana para fazer o encerramento do nosso estudo. Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, Cristo Jesus, amigo de todas as horas, muito gratos somos por podermos ter estudado hoje esse aspecto tão importante que é a mediunidade. Abençoe, Senhor, nossos melhores propósitos, que possamos levar para a nossa vida tudo que aprendemos hoje, que possamos ter uma noite de refazimento e de descanso e que amanhã possamos acordar dispostos a continuarmos nosso trabalho em vossa seara de amor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Ana, e obrigado a todos. Até semana que vem.